Vamos lá, vamos para cima. Hoje o tema é a virada, né? Quem tem alguém precisando dar uma virada na vida aí hoje? Tá precisando dar uma virada? Opa! Então, hoje é o dia da virada, né? Hoje é o dia da virada. Dá uma cambalhota? Então, hoje é o dia, vocês estão no lugar certo, viu? Hoje vai ser o dia da virada. Vocês já devem ter ouvido, e até mesmo falado, porque isso é comum quando a gente não acompanha o processo de uma pessoa, a gente fala assim, poxa, do nada aconteceu isso. Ou então, do dia para a noite, isso aconteceu. É normal a gente escutar e é normal às vezes a gente falar também, né? Isso porque a gente não acompanha o dia a dia, né? Mas o do nada e o do dia para a noite, ele leva um tempo. Algumas noites, alguns dias, alguns meses, dependendo do caso, até alguns anos, né? Então, o do nada leva um tempo, mas a virada, hoje é bem delicado e muito importante. A virada, ela é uma decisão. Você precisa se decidir. Então, hoje eu vim aqui para que você se decida que hoje seja o dia da virada. E como que a gente consegue identificar isso? Quando que isso acontece? Que a nossa vida vai ter essa virada? Primeiro a gente precisa saber dar as respostas certas. Desculpa, antes de eu iniciar já sair falando, né? Na sexta-feira eu tive a oportunidade de ir numa palestra do Thiago Brunet. Então tá bem baseado na palestra dele, né? E um pouco também do André Fernandes. Então eu dei uma mesclada aqui para conseguir. Então estou dando os créditos a eles. Do Thiago Brunet vocês vão escutar primeiro, porque ele não lançou ainda não. Ele fez a gravação, mas ele não lançou. Então vocês vão escutar em primeira mão aqui as partes que são dele. Então basicamente a virada da nossa vida ela acontece, ela não acontece muitas vezes porque a gente não sabe as respostas que a gente dá. Então a gente não tem resposta para as perguntas. Então se, por exemplo, Deus chegar para você hoje e perguntar o que você quer, talvez você dê uma gaguejada. Não saiba na ponta da língua o que de fato você quer, né? E isso atrapalha a gente não saber o que quer, não ter a resposta para isso, né? Então a gente precisa ensaiar, a gente precisa treinar, a gente precisa saber exatamente o que é, a gente precisa saber dar essa resposta, né? Aqui eu faço já o exemplo de Salomão. Deus perguntou para Salomão, né, o que ele queria e de bate-pronto ele respondeu que queria sabedoria, né? Então a gente precisa saber o que a gente quer, né? E precisamos ter as respostas. São as respostas certas que vão fazer a nossa vida mudar. E o exemplo de Salomão muitas vezes parece talvez um pouco distante do nosso dia a dia, né? Porque foi Deus diretamente que falou com ele. Mas hoje, Deus também pode fazer isso, claro, mas hoje Deus também usa pessoas para te fazer perguntas. E às vezes a gente tem as oportunidades, mas não sabe falar, não sabe dar a resposta certa. E aqui eu já compartilho com vocês uma experiência que eu tive. Na minha transição eu tinha de 2019 para 2020, os negócios que eu tinha eu vendi e eu foquei num outro negócio. Falei, não, vou fazer isso aqui, vou começar do zero, vou focar nisso. E aí eu comecei, foi um pouco antes da pandemia, eu comecei a me conectar com algumas pessoas e rapidamente, de janeiro até fevereiro, 2 meses assim, eu consegui conectar com algumas pessoas muito legais e influentes no meio que eu queria, né? E para quem estava começando do zero, foi algo assim legal. E eu cheguei a sentar, essa pessoa ela chegou a vir até mim. Ela foi me visitar, não fui eu que fui atrás dela, não. Eu fui atrás dela para conversar, depois ela foi me visitar. E quando ela chegou comigo, a gente tomou um café, conversamos, e eu não tinha a resposta certa. E quando ele perguntou o que eu queria, quais eram as minhas intenções e tal, ali eu meio que me embananei, eu falei muita coisa. E eu perdi a oportunidade. Não deu certo. Assim que ele foi embora, que terminamos de tomar um café, ele virou as costas dele, eu lembro claramente, já fazem 2 anos, mas eu lembro muito bem. Eu sentei no banco, eu pus a mão na cabeça e eu falei, o que eu fiz?
Porque eu falei e nem eu sabia o que eu queria. E quando eu escutei isso na sexta do Tiago, do Brunet, me lembrei na hora, eu lembrei daquilo e fez total sentido, né? E não adianta eu pôr a culpa de não ter dado certo. Não era para ser. Não, eu não estava preparado. Eu não treinei, eu não sabia o que eu queria falar, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia a resposta que eu ia dar. Então, 100% foi culpa minha. Eu tive a oportunidade. Deus, foi quase que como Salomão. Deus falou para ele, o que você quer? E o cara falou para mim, o que você quer? Por que você me chamou aqui? Né? E Deus usou a vida do cara. E eu dei a resposta errada, não estava pronto. Né? Então, para você ver como as nossas respostas dão destino à nossa vida e ao que a gente quer. Então, é muito importante a gente saber o que a gente quer e saber as respostas certas. E muitas vezes nós, com a emoção flor da pele, damos resposta errada, tratamos mal alguma pessoa, e às vezes aquela pessoa vai te dar o acesso a outra coisa, e aí a gente é meio ríspido ou acaba perdendo a oportunidade nisso. E aqui eu conto um novo exemplo, uma nova história aqui para vocês, de uma outra coisa, só que dessa vez deu certo. Eu tive um cliente, eu já contei a história dele aqui, eu não vou mais falar o nome dele agora, porque agora a gente grava, né? Mas ele era muito chato. Ele me pentelhou demais. Do dia que ele comprou comigo, hoje não mais, mas ele me pentelhava muito. Era todo dia enchendo o saco. E chegou um momento que eu começava a ser um pouquinho mais ríspido. Quando eu via, putz, que saco, não quero nem escutar esse áudio, não sei o quê. E esse cara foi o cara mais improvável que eu jamais imaginei que ele ia me indicar e fazer propaganda minha para outra pessoa, e por causa dele eu fiz uma outra venda, né? De graça. E aí quando eu estava montando aqui, eu lembrei dessa história, porque eu lembrei de uma que deu errado, eu falei, não, vou ter que contar uma que dá certo, que deu certo também. Mas eu podia ter estragado tudo de novo, porque eu dei as respostas que eu dava para ele era com a minha emoção, e a emoção estava ali com um pouco de raiva na hora, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso. E esse tipo de coisa vai nos dando destino, porque são as respostas que a gente dá, as conexões que a gente faz, o que a gente procura, busca, que vai trilhando o nosso caminho. Não adianta a gente reclamar quando dá errado, né? E aí agora eu vou contar mais um exemplo para vocês de como saber a resposta certa é importante. Esse exemplo foi o Tiago Brunet que deu, e foi um exemplo recente que ele falou. Ele foi fazer uma palestra em Porto Alegre, fez a palestra lá e tal, e aí ele perguntou qual foi o maior sacrifício que a pessoa tinha feito para estar lá nessa palestra. E aí escutou algumas pessoas, né? E uma chamou a atenção, que um cara lá do fundo, que estava lá no final, falou assim: eu vendi minha televisão. Ele até brinca, o Tiago Brunet, porque o ingresso nem era tão caro, era R$100. Então ele falou, pô, a televisão devia ser muito ruim, porque foi só R$100. E ele pegou e conferiu se a história era verdade ou não, chamou o cara à frente, a história era verídica, ele de fato tinha vendido a televisão dele. Mas aí quando ele chamou o cara na frente, ele falou assim, não se preocupa não, eu vou te dar a melhor televisão que tem. Então eu vou te dar uma baita televisão, você fica tranquilo. Aí o cara falou na hora, olha só como as respostas nossa faz com que a gente dê essa virada na vida. Ele falou assim, eu não quero a televisão, eu troco a televisão por 10 minutos de conversa com você. Aí na hora ele ficou meio impactado e falou, não, tá bom, tá trocado. Pegou o telefone, na hora ele não podia atender, mas e na mesma hora ali ele já começou. Algumas pessoas se compadeceram da história do cara, começaram a doar algumas coisas para ele. Ou seja, ele ganhou algumas coisas, possivelmente deve ter ganhado alguma televisão no meio daquele monte de gente. E ganhou 10 minutos com o Tiago. E aí eles marcaram a ligação, foi por videoconferência, que aí ele não tinha tempo na hora. Só que não foi 10 minutos. Foi mais de 1 hora. E o Tiago falou que ele estava como foi por vídeo, deu para ver a casa dele, era uma situação bem difícil, mas mesmo assim ele se colocou numa situação de milagre. Então ele abriu mão da televisão
para estar num lugar onde veio uma pergunta e ele sabia da resposta. E ele deu a resposta certa. Que ele podia ter escolhido outra televisão, depois ter vendido. Não, ele escolheu a resposta certa. O Tiago conta que ele fez diversas perguntas de negócio, que estava ali querendo começar um negócio, ele e a esposa. E foi uma baita mentoria. E com certeza esse cara deve estar indo muito bem, né? Agora, com certeza ele deve estar indo muito bem. E o que eu aprendo com isso? A situação desse cara devia ser delicada, difícil, como a gente passa. Mas Deus, Ele não quer livrar a gente da dificuldade. Ele quer livrar a gente na dificuldade. Então a gente vai passar por essa dificuldade. É normal, todo mundo passa. O rico, o pobre. A diferença é que quando a gente crê em Deus, a gente passa pela dificuldade, cai, mas levanta e segue caminhando. E aquele que não crê, ele cai e acha que aquela dificuldade vai matar ele. E quando você consegue entender que essa dificuldade é para que você cumpra o teu propósito, que Deus vai te levantar nessa dificuldade, você começa a entender que a sua vida serve para ajudar outra pessoa. Seu chamado antecede a sua existência. Então, Deus já sabia que você ia passar essa dificuldade. Mas para esse ciclo acontecer, e essa ser a virada da sua vida, você precisa saber dar a resposta certa. Se você não souber dar a resposta certa, esse ciclo não acontece. Você vai perder a oportunidade, igual eu perdi, como eu contei ali em cima. Eu podia aqui estar contando outra coisa, né? Poderia ter sido uma história de sucesso, mas não, eu perdi a oportunidade. E todos nós temos essas oportunidades de dar a resposta certa. Mas a gente precisa saber. Nós precisamos saber qual é a resposta certa. O que queremos. E se você não sabe o que você quer, não vai ter virada na tua vida. Hoje é o dia que você vai precisar sair daqui sabendo exatamente o que você quer. Não tem como você não saber virar a sua vida se você não sabe o que você quer. O Tiago até brincou na pregação. Aquilo que o apóstolo Zeca fala, que é deixa a vida me levar, não rola na vida real, né? Então a gente precisa saber exatamente o que a gente quer e não deixar a vida levar a gente. E nesse tempo de dificuldade, né? É o tempo que, quando a gente semear em tempos difíceis, geram bons frutos, né? Semear em tempos fáceis geram bons frutos. Semear em tempos difíceis geram frutos impossíveis. Na dificuldade, quando a gente está passando pelo problema, a gente não pode parar de semear, temos que continuar semeando. E não pode parar. Igual eu falei um pouquinho atrás, essa dificuldade ela não veio para te matar. Faz parte do teu processo, faz parte da tua história. É nisso daí que você vai conseguir se levantar outra pessoa, ajudar e continuar caminhando. Então a virada, quando a gente descobre a resposta, começa a virada ali, né? Quando a gente começa a saber a resposta que a gente vai dar. Só que tem uma grande dificuldade, que é o seguinte: a gente se move muito pelo que os nossos olhos vê. E isso é terrível. Os nossos olhos não viram algumas coisas, não viram o futuro. Então se a gente ficar se movendo toda hora pelo que os nossos olhos veem, a gente vai viver sempre num círculo. Porque vai ser sempre o que você já viu. Se a decisão que você for tomar for baseada no que você já fez, sempre, você vai sempre viver a mesma coisa. Então a gente precisa se colocar em situações de viver um milagre, de viver um impossível. Como o rapaz da história do Tiago Brunet se colocou numa situação de tal. Ele vendeu a televisão dele para ir no evento. E ali a vida dele foi transformada. E eu tenho certeza que nunca mais vai voltar ao que era. Então a gente precisa se colocar numa situação de viver um milagre. Como aquele rapaz colocou. A gente precisa buscar isso, né? E se a gente continuar olhando com os nossos olhos, não vai dar certo. Hoje é o dia que você vai precisar ter essa mudança de chave. Hoje é o dia que você vai se decidir a não olhar mais para trás. Hoje é o dia que não tem plano B, só existe plano A. Se você quer viver uma virada, hoje é o dia. Começa com a decisão. A decisão de não querer que as coisas sejam iguais. Depois vai para a sua ação, todo dia, fazer alguma coisa nova e diferente. Para fazer essa virada na nossa vida, tem uma coisa que é primordial. É fazer mais do que é pedido.
Tem até um versículo bíblico que fala, né? Que se te chamarem para andar 1 milha, ande 2. Não é isso? Tá certo, né? Então, vai que eu falei errado. Se te falarem para andar 1 milha, ande 2. Então, o segredo para as coisas começarem a acontecer na nossa vida é fazer mais do que nos é pedido. Se você faz só o que te é solicitado, você está fazendo o que todo mundo faz. Quando a gente se dedica um pouco mais, quando a gente busca fazer sempre a mais, a gente entra numa zona que pouca gente faz. E ali não tem concorrência. Porque todo mundo quer fazer só o básico, o trivial. E tem até um termo em inglês que chama over-delivery, ou over-delivery, que seria entregar mais do que foi pedido. Então, vocês já tiveram essa experiência de você comprar alguma coisa e depois se surpreender porque aquilo faz mais daquilo que você esperava, né? Se alguém tiver algum exemplo, né, disso, de quando você compra um negócio, você acha que é simples, você comprou para uma função e depois aquilo faz muito mais do que aquilo que você queria, você fica surpreso, você começa até a fazer propaganda daquele negócio, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas quando isso acontece, chama-se over delivery, que é quando você entrega mais do que é pedido. Então, para as coisas acontecerem e a virada na sua vida começar, você vai ter que fazer mais do que te é pedido. Tem que fazer mais do que é pedido. Não tem como. Não tem como. Se você fizer só o trivial, não vai dar certo. Vai ser igual todo mundo. As coisas vão demorar para acontecer. O seu do nada vai demorar muito mais tempo. Quando você entrega mais do que é pedido, as coisas começam a acontecer. O exemplo da Nani na lavanderia, se o cara chegar lá, entregar a camisa, você só devolver, não fizer nada mais para cativar o cara e mostrar mais serviço, ele vai ser sempre um cara que entra lá, deixa a camisa, vira e vai embora. A gente precisa entregar algo a mais, né? A gente precisa buscar isso. E esse a mais exige da gente, dói. Dói porque não é fácil, né? O a mais não é fácil. É sacrificante, dói. Mas quando a gente começa a entender que só o trivial não basta, que a gente precisa ir mais além, dar um pouquinho mais da gente, você começa a ver os resultados vindo mais rápido, né? Eu vi até no Rios, não sei se vocês lembram que eu compartilhei com vocês que tem um pessoal no Instagram que está vendendo brigadeiro no trem, essas coisas, né? E aí eles fazem uns brigadeiros bonitinhos, numa caixinha ali, 4 brigadeiros bonitinhos. E apareceu essa semana para mim o Rios deles, a meta deles era vender R$2.000 no dia de brigadeiro. R$2.000. No final do dia ele tava transpirando, cara. Transpirando, mas parecia que tinha jogado bola, sabe? Suando. E ele falou assim, depois de 13, quase 14 horas, eu bati a minha meta. Agora imagina o quanto que aquele cara não correu, quanto que ele não se dedicou a mais. Para vender R$2.000 de brigadeiro, acho que eram quase 50 potes de brigadeiro, se não me falha a memória. Não lembro agora de cabeça a quantidade. Mas, foi muita coisa. Foi muita coisa. Então, ele fez o a mais. Então, agora a gente olha lá, deve estar ficando famoso no Instagram, mas ele não só vendeu brigadeiro, ele ainda filmou e pôs no Instagram. Aquilo está levando para mais gente, né? Então, esse foi o a mais dele também. Então, ele deixou de fazer o trivial, que era só ir lá, vender e virar as costas e ir embora. Ele está fazendo um a mais. E está colhendo o resultado. Está colhendo o resultado. Eu não sei quanto tempo ele começou, devia ter visto isso, mas com certeza não faz muito tempo que ele começou nisso. E já está colhendo o resultado. E o do nada dele foi sofrido, mas ele vai se dedicando, vai se esforçando. Então,
quando a gente se esforça, né, principalmente quem trabalha em alguma empresa, né, que é funcionário, precisa se dedicar mais. Se você pegar lá a descrição do seu cargo e fazer só aquilo, tá bom, ok. Você é um funcionário, ok. Agora, se você faz além daquilo que te é pedido, a chance de você ganhar uma promoção, ganhar um aumento, é muito maior. Essa é a dedicação que tem que ter, que poucos têm. Se não crescer ali, vai crescer em outro lugar, porque o lugar vai ficar pequeno para você. E ali você vai caminhando e crescendo. Então, para a gente finalizar, que nosso tempo... Estou começando a enxugar mais para ficar bem objetivo, bem direto, bem rápido. Aprendizados de hoje. Vamos revisar. A virada na nossa vida ela só vai acontecer então quando a gente souber a resposta para o que a resposta para as perguntas certas. Então, o que você quer? Essa é a primeira pergunta que você tem que saber. O que você quer da sua vida? Você precisa saber, você tem que cravar essa pergunta. Essa pergunta tem que estar rápida. Tem que ser uma resposta rápida. Você não precisa falar para ninguém não, tá? Então fala só para você, porque às vezes a gente quer ser muito beautiful people, né? E no interior às vezes não é verdade, né? Então, mas tem que ser verdade dentro de você. Então você tem que ver o que de fato você quer. Quando você sabe as respostas certas, aí você passa para a segunda etapa, que a dificuldade é que ela vem para todo mundo. E ela vai vir para você a dificuldade. Mas quando você sabe o que você quer, quando isso é claro para você, essa dificuldade ela vem só para você aprender. E eu bato muito nessa tecla aqui também, porque todo mundo passa por dificuldade, mas pouca gente aprende e menos gente ainda fala do que aprendeu. Então eu falo muito isso. Aprenda com a dificuldade e ensine o que você aprendeu. Isso é primordial. Isso é primordial, porque vocês vão estar cumprindo o princípio de vida. Você precisa ensinar o que você aprendeu. E você não precisa estar pronto para ensinar. Se eu tivesse que esperar estar pronto para estar aqui falando, a gente já está indo para quase um ano, né? E eu ia ter perdido um ano e aí, talvez ia ficar mais anos ainda esperando, e aí o trem já passou. Então, fale, assim que você, mesmo que você esteja na dificuldade ainda, fale. E o terceiro, para ver as coisas acontecerem, faça mais do que é te pedido. Não faça só o que é solicitado, faça mais do que é pedido. Isso você vai ver que o seu do nada já vai começar. O seu da noite por dia começa. Quando você começa a fazer mais do que é pedido, você vai começar a colher resultados e vai ter as pessoas vão ver, né? E você vai começar a escutar isso. Pô, mas do nada você conseguiu isso? Nossa, que sorte, né? Então, da noite para o dia vocês vão ver. Mas tem que começar hoje. Vocês não podem sair daqui sem uma decisão de ser hoje a virada da vida de vocês. Hoje vocês têm que fazer talvez um pacto com vocês mesmos de que não pode olhar para trás e não existe plano B. Plano B só existe para atrapalhar o plano A. Então, não existe plano B, só existe plano A. Vamos fazer esse negócio dar certo, vamos se dedicar, vamos fazer mais do que é nos solicitado. E eu tenho certeza que vocês vão colher esses frutos. E hoje começa a virada de vocês, se vocês decidirem isso. Vocês decidem isso? Amém. Ótimo. Pessoal que acompanhou a gente, obrigado. E semana que vem tem mais. Até o final da semana eu estou postando a live completa no YouTube e uns cortes no Instagram. Obrigado, gente. Abraço.